Título original: Odu, uma breve história da vida. Primeira publicação em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Primeira edição, todos os direitos da obra reservados ao autor Gabriel Lima Brandão. Copyright do texto Gabriel Lima Brandão, 2024. Arte de capa, Aline Velinski. Nono capítulo, Água. Como no despertar de um sonho, abre os olhos e se vê novamente sentado no parque ao lado do bom senhor, que parecia orgulhoso ao constatar a profundidade que conseguiu alcançar com Zoé. Atordoado, olha seu entorno percebendo uma mudança na paisagem do parque, que agora estava totalmente tomado por uma neblina. Pelo fato de estarem cobertas pela névoa, as diversas cores do bosque foram substituídas por um cinza claro. Assustado e tentando entender o que estava acontecendo, Zoé se levanta. Zoé, chama o velho, vamos seguir com nossa conversa, sugerindo com a mão que ele se sente novamente. Zoé gira em torno de si mesmo, confuso. Buscava algum ponto de referência, mas a única coisa nítida que conseguia ver de fato era o velho sentado. Quando ameaçou ir em direção à escada de concreto, viu emergir uma luz vermelha e outra azul que se alternavam entre si. Elas vinham lá de baixo, da avenida. As luzes o hipnotizavam. Sua coluna voltou a latejar levemente. Começa a sentir as pernas formigando e, quando se dá conta, passaram-se alguns meses. Há poucas semanas do casamento arranjado de Aline, o clima na casa do fazendeiro está pesado. Por diversas vezes, pai e filha entraram em calorosos embates. Zoé se vê em uma memória, então vira-se para o velho e ordena: por favor, pare com isso. Estavam parados em frente à casa principal da fazenda. Estava uma noite estranhamente sinistra. Disse a Suncê que as coisas iam ficar um pouco mais complicadas, meu filho. Carinhosamente responde o senhor. Não havia luz da lua nesta noite. Então, as janelas da casa mal iluminavam o lado de fora. O senhor, preocupado com a confusão que Zoé sentia, continuou. Conseguimos alcançar uma pedrinha que estava dentro de Suncê, lá em suas raízes mais profundas. Faltam apenas duas. Confia em mim. Apontando para a entrada da casa, vira Zoé com o cajado. Preste bem atenção, meu jovem. Essa lembrança não é sua. Ouviam-se gritos e alguns objetos quebrando. Aline e seu pai discutiam ferozmente. A porta da entrada se abre, parecendo que seria arrancada pela força usada. Era Aline saindo da casa. Antes de partir, vira-se e esbraveja. Se você quer que eu me case, vai ser uma cerimônia com meu cadáver. Um dos seguranças do seu pai se aproxima para pegá-la e colocá-la no carro. Com cotoveladas, ela se debate para o homem não encostar nela. O carro a levou para a casinha branca e verde ao norte do terreno. Aline entra rapidamente na casa e se refugia em seu quarto. Chorando desesperadamente em cima da cama, vê sua irmã entrar no aposento. Não fique assim, Aline. Amanda se aproxima, com cuidado, da irmã. Por que eu tenho que passar por isso? Urrava, golpeando o travesseiro. Zoé, do lado de fora da casa, tenta se aproximar, mas o velho, com o cajado, bloqueia sua passagem. Por ora, meu filho, ficaremos do lado de fora. Alerta o senhor. Ele olha para o velho e pergunta, enquanto se ouvia Amanda ao fundo, tentando acalmar sua irmã. Por que você está me mostrando isso? Ainda sentindo-se perdido. Porque Suncê precisa saber algumas coisas. Essa triste noite é o começo de mais uma pedrinha que carregou dentro de si. O velho acende um cigarro de palha e continua. Pai e mãe são sagrados, mas fico triste em ver que, devido ao desprezo e indiferença de seu pai pelas meninas, a Aline precisou passar por dolorosas situações. Aline, deitada no colo de Amanda, ficava aos poucos mais calma, enquanto seguiam conversando. O papai vai viajar em poucos dias, mana. Tô pensando em algo com o Zoé, refletia Amanda. Você acha mesmo que podemos sair desse inferno? O pai vai perseguir a gente até morrer. Sem esperança, olhava para sua irmã, que fazia carinho em seu rosto. Olha, só vamos saber se tentarmos, mas te prometo que só saio daqui com você e com mamãe. As irmãs tinham uma relação de profunda amizade e amor mútuo. Você tem tanta sorte, mana. Queria ser forte como você, lamentou Aline. Forte como eu? Você quase destruiu toda a casa do papai, menina. Aline abre um breve sorriso e se abraçam. A mamãe sabe desse plano, indaga, ainda abraçada com a Amanda. Ainda não. Hoje vou decidir com Zoé como faremos. Assim que pensarmos em algum plano, você será a primeira a saber. Mana, a última vez que o pai pegou a gente fazendo algo escondido, a mamãe sofreu tanto.
olhando para baixo e lembrando de como seu pai era rude com a família. Dessa vez vai ser diferente, Aline, pegando-a nos ombros e fazendo ela olhar para seus olhos. Amanda se levanta e olha disfarçadamente pela janela para ver se ainda tem algum segurança do seu pai próximo à casa. Precisamos desligar as luzes. Aquele infeliz ainda está plantado no cercadinho, disse Amanda, fechando as cortinas do quarto. A casa onde ficavam era pequena. As meninas dormiam no único quarto que tinha. Hoje vocês vão ao lago novamente? Curiosa, pergunta Aline, por amar ouvir as confidências de Amanda em seus encontros. Não, hoje vou lá na vila conhecer a mãe dele, quer dizer, minha sogra, não? Batendo palminhas. Zoé leva as mãos à cabeça e vira-se de costas para a casa. Então é nessa noite que estamos. Uma tristeza se abate sobre seu peito. Exatamente. É necessário que Sunsê compreenda como tudo isso começou. Preciso que Sunsê, Zoé, seja forte. O velho vai em sua direção para confortá-lo. A conversa das irmãs seguiu. Por isso que você tem sorte, mana. Sorte. Vivemos esse inferno juntas, Aline. Mas você sabe o que é amar e ser amada. Se referindo à relação de um casal. Amanda não tinha uma resposta para isso. Olha, mana, quando sairmos daqui vamos conhecer o mundo lá fora. Tem muita gente para você conhecer ainda. Deitou-se ao seu lado na cama, tentando reconfortá-la. É verdade. O pai nunca tirou a gente desse lugar maldito. Sabia que eu tinha um esconderijo? E sem esperar pela resposta da irmã, completou. Quando vinham os caminhões buscar os produtos da fábrica, fazia de tudo para ficar escondida, ouvindo as conversas dos motoristas. Eles conversavam sobre grandes estradas e uns prédios enormes. Não consigo nem imaginar isso. Aline vira para sua irmã na cama, depois de relembrar dos caminhoneiros, e tem uma ideia. O Zaolho sabe dirigir? Sabe, animada se senta na cama. O pai sempre deixa uma caminhonete perto da fábrica. Então, as duas completam. Podemos fugir com ela. Zoé, assistindo às lembranças de Aline, comenta com o velho. Então eu era mesmo a esperança delas saírem daqui? O velho balançou a cabeça em sinal de desaprovação, na intenção de demonstrar que eles não estavam ali para isso. Essa história ainda não é sobre Sunsê, coçando o queixo enquanto refletia. Estamos aqui apenas para Sunsê também entender as dores do outro lado, meu filho. Não foi apenas Sunsê que sofreu nesse processo de transformação. Eu fiquei sabendo pelo telefone no dia que consegui falar com ela. A primeira vez após 18 anos, parou para refletir também. Alguns minutos depois, Amanda olha para o lado de fora, certificando-se de que não havia ninguém no entorno da casa. Ela beija a testa da sua irmã, que ainda estava acordada, matutando várias ideias para sair dali. A conversa com Amanda a encheu de esperança. Antes de sair do quarto, arruma uma trouxinha com os remédios e os óleos que fez para ajudar a mãe de Zoé. E antes de partir, Aline diz: não esqueça da nossa ideia. Amanda confirma com a cabeça e sai silenciosamente de casa. Aline, por sua vez, levanta-se da cama e corre para a janela. Estava um breu esta noite. A lua não apareceu para clarear, mas ao longe conseguiu enxergar a silhueta de Zoé aguardando sua irmã ao pé de uma colina com um cavalo. Olhando-a sumir no meio da mata, ficou um tempo observando pela janela e sonhando acordada com a ideia de liberdade. Os olhos de Zoé começam a encher de água. Ele volta a olhar para Aline, que ainda estava na janela. Apenas com seus 20 anos, no auge da sua juventude, ela era 2 anos mais velha que Amanda, assim como Perseu. Se eu tivesse ficado sabendo disso essa noite, tudo poderia ter sido tão diferente. Pegando na mão do velho para sentir-se em um porto seguro. Alguns instantes depois, 2 carros se aproximavam. Um era o do fazendeiro, alcoolizado. O outro era o de Edom, um dos seus seguranças, gritando ainda de dentro do carro o nome de Aline, enquanto tentava sair sem tropeçar nele mesmo. Nossa conversa ainda não acabou, esbravejava. Na intenção de tentar proteger sua filha, sua mãe sai do carro mais rapidamente para entrar primeiro do que ele. Aline, que ainda estava na janela, olha para a cama de sua irmã. Sem pensar 2 vezes, tenta arrumar os travesseiros para simular como se ela estivesse na cama. Visto que estava extremamente escuro, era capaz deles não perceberem, mas nada poderia salvá-la naquele momento. Sua mãe entra no quarto primeiro, e assim que percebe que Amanda não está, já se prepara para o pior, colocando-se à frente da porta aberta do quarto. O quarto ficava à direita da porta de entrada. Quando as duas viram ele passar e se virar em direção ao quarto, a reação de sua mãe foi segurar-se nos batentes da porta.
Ela era uma mulher pequena e muito magra, mas naquele momento, toda a força que tinha para tentar segurar seu marido a agigantou. Neste momento, o velho coloca suas mãos nos ombros de Zoé e o vira para si. Não há motivos para vermos isso. Olhe apenas para mim. Tudo o que precisa saber é que a mãe das meninas não conseguiu contê-lo. Ele entrou no quarto e percebeu inevitavelmente que Amanda não estava lá. Na intenção de tentar proteger sua filha Aline, no calor da discussão, a mãe das meninas viu-se obrigada a contar onde estava Amanda. O fazendeiro, em fúria, antes de sair, empurrou Aline com força. Sem olhar para trás, contava o velho com um semblante sério pela primeira vez. Infelizmente, devido à escuridão do quarto, ele, sem ver, a empurrou de encontro à cabeceira da cama. E, tomado da raiva que o deixou completamente cego, não percebeu o que de fato havia feito. Aline desmaiou e ficou bastante ferida. Zoé fixou-se nos olhos do velho e, como já sabia o que tinha acontecido, o abraçou ao ouvir o barulho da queda. O senhor o cobre com seus braços e permanecem assim até a saída do fazendeiro da casa. O fazendeiro saiu da casa arrastando sua mulher pelos braços em sentido ao seu carro. Esta, por sua vez, sentiu em seu coração que algo ruim acontecera. Parecia que tinham arrancado algo de dentro do seu coração, mas não conseguia se desvencilhar do fazendeiro, que a obrigou a entrar no carro. Agora vamos fazer uma visitinha. Fora de si, dizia o fazendeiro. Antes de entrar no carro, ordena ao seu segurança Edom para que fique para evitar que Aline tente fugir. Alguns minutos depois da partida do fazendeiro, o segurança percebe um estranho silêncio no quarto. Geralmente Aline era bem agitada, e nem a luz do quarto ela acendeu. Ao adentrar na casa, se depara com a triste realidade. O velho solta Zoé e sinaliza para que eles entrem na casa, mas antes é questionado. Sinto raiva deste homem. Enfurecido, braveja, e continua. Como se mantém calmo, meu velho? Você não sente? O velho o interrompe, sinalizando com a mão. Todos que por essa terra passam, Zoé, sentem todas as emoções. Elas fazem parte da complexidade de um ser humano. Colocando as mãos no cajado e apoiando sua cabeça, continua. São sentimentos naturais. Agora entenda que vou te dizer. Lembra o que sua avó te ensinou na noite que Perseu partiu? Zoé estava tão abalado que nem tentou se lembrar, mas mesmo assim o velho continuou. Esses sentimentos calorosos, como a raiva e a fúria, sempre vão passar por nós. Mas agora te questiono, o que fazemos com isso? Zoé se mantém em silêncio. Negar a existência deles não é sábio, assim como negar a depressão, tristeza e remorso. Apontando para o coração de Zoé, continua. Devemos deixá-los passar e não nos prendermos a eles. Porque se você sentir raiva e dela se alimentar para fazer algo, o que você estará plantando? O que você vai conseguir com isso? Questiona a Zoé, o balançando pelo ombro para que ele reaja. Mas a Aline não merecia sofrer nenhuma consequência, respondeu indignado. De fato, Zoé, ela não merecia, virando-o para irem em sentido à casa. Mas neste mundo, coisas ruins acontecem, e não foi diferente nesta noite. Como disse no começo, pai e mãe são sagrados. Então, não há nada mais avassalador do que um pai que, tendo gerado um ser, o negue dessa forma. Para este pai, suas filhas eram apenas moeda de troca. Cego de si e da vida que o cerca, não consegue entender a profunda magia que o amor proporciona. Magia? Não entendeu o que o velho queria dizer com isso. Sim, magia. Veja, com essa raiva que está visivelmente emanando do seu peito agora, com esse desejo de vingança em nome da Aline, Sunsê arranjaria forças para cruzar toda a fazenda correndo a pé atrás daquele homem, não é? Zoé concorda com a cabeça e chega até desejar fazer isso. E depois, o que você construiria após se vingar? Indaga o velho, olhando bem dentro do olho dele. Nada passa na mente de Zoé. Muito bem, agora com o amor pela vida, Zoé, você é capaz de transformar este lugar. Vou provar isso a você mais à frente. Batendo em sua cabeça com soquinhos leves, como se quisesse dizer, tem alguém aí dentro? Falar é fácil, meu velho. Resmunga, mas entendendo o que ele queria dizer. Mas quem disse que o amor é o caminho mais fácil? A raiva, sem dúvida, o faria correr. Por isso tais sentimentos são tão sedutores e difíceis de sair de dentro de você. Eles interrompem a fala porque adentraram a casa e pararam para assistir o que estava por vir. Edom toma Aline nos braços e a deita na cama. Verifica os sinais vitais e percebe que o pulsar do coração de Aline está bem fraquinho. Ele se ajoelha e começa a rezar de forma tão intensa que, a cada palavra proferida, parecia refletir sobre si mesmo,
suas atitudes em sua vida servindo ao fazendeiro. Quando terminou o salmo, estava decidido a tomar uma atitude. Certifica-se de que Aline ainda está respirando e parte em direção ao seu carro. Zoé, olhando a Aline na cama, involuntariamente começou a pensar em coisas ruins. O velho, por sua vez, responde aos seus sentimentos, mesmo sem ele ter dito uma só palavra. Não, Zoé, não envenene sua alma. Essa não é a forma certa de lutar pela vida. Como não pensar, senhor? Pergunta sentado no chão do quarto como uma criança, segurando os joelhos e olhando-o aflito. Entenda, Zoé, o acontecido desta noite é de fato muito triste. Mas para vencer as demandas ruins que acontecem nessa terra, não podemos revidar com a mesma energia negativa. Não se vence o fogo com mais fogo. Alimentar esses pensamentos dentro de Sunsê apenas prejudica a si próprio. É tão difícil, meu velho. Triste, responde. Agora, sentir o luto é um processo crucial para transformar o sentimento de tristeza dentro de Sunsê em força espiritual. Inclusive, foi o que Sunsê não fez consigo, reflete o velho. Mas o luto não é só quando alguém morre, indaga Zoé. Muitas coisas morrem dentro de nós constantemente. Sonhos, ideias frustradas. Viver esse luto é fundamental. Agora, alimentar dentro de si sentimentos negativos não te elevará à luz. Ambos ficaram alguns minutos em silêncio. Zoé começou a fazer um exercício mental de reflexão das lições aprendidas com o velho, que por sua vez voltou a falar. Em nossa conversa anterior, Zoé, Sunsê já falou sobre coincidências da vida. Aquele homem que entrou aqui está decidido a ir até uma delegacia, muito, mas muito longe daqui. Passaria quase a noite toda dirigindo. Mas, para Sunsê, que gosta de acreditar em coincidências, a uns 30 minutos daqui, coincidentemente, ele encontrará 3 viaturas na estrada fazendo uma ronda, diz o velho apontando para a janela de dentro do quarto. Zoé se manteve em silêncio devido à tristeza que sentia, mas mantinha a tentativa de limpar sua mente de pensamentos ruins. Então, após mais alguns minutos de silêncio, o senhor retoma. Pois bem, antes de partirmos para Sunsê, relembrar de uma outra coincidência dessa noite, o senhor bate o cajado para que Zoé olhe para ele. Preciso que Sunsê fique comigo, Zoé, senão vou acabar perdendo Sunsê. O velho o encara seriamente e estica a mão em sua direção, aguardando Zoé apertá-la, como um trato. Zoé não entende, mas como aprendeu a confiar no velho, aperta sua mão em sinal positivo. As águas vão rolar, e não há força maior na natureza que sua revolta. Com as mãos, sinaliza para Zoé se levantar do chão. Estamos quase chegando na segunda pedrinha. Aguente firme, meu filho. Mas antes de saírem do quarto, o velho vira-se novamente para a cama, olha mais uma vez para Aline, fica alguns segundos em silêncio como se estivesse planejando algo e diz: Sunsê merece todo o amor do mundo, pequena guerreira. Seu pai lhe rejeita, mas Deus não. Ele anda até o meio do quarto. O velho levanta o cajado e a outra mão de forma majestosa. Zoé sente um tremor na casa. Vou dar-lhe uma cura mais digna, exclamou o velho. Os olhos do velho emitem uma luz secante. Assim como a ponta de seu cajado, o corpo de Aline começa a brilhar. Zoé ficou parado enquanto assistia àquele momento. Parecia que Deus estava ali presente em sua frente. Não sentiu medo e nem alegria. Apenas a paz reinou no quarto. O teto do quarto tornou-se dourado como a luz do sol. O velho rogava palavras que ele não compreendia. Zoé olha para fora, através da janela, porque vê alguma coisa se mexer no jardim, no entorno da casa. De repente, a noite virou dia e o ciclo entre noite e dia se repetiu inúmeras vezes, como se estivesse acelerando o tempo. Zoé avista o espírito de Aline, como criança, brincando com a vassoura quebrada, usando-a como espadinha no meio das flores do jardim. Por onde ela passava brincando, e de acordo com o avanço do ciclo diurno e noturno, cresciam florezinhas nos tons lilás e roxo. Zoé não compreendia o que via, apenas sentiu todo o amor do mundo nascendo naquele jardim. Colocando a mão no vidro da janela, viu o espírito de Aline sumindo aos poucos e transformando-se em um lindo ramalhete de flores. Ele ouve uma voz que parecia vir de todos os lados. Vira para o velho e percebe que essa voz era dele. Que sua coragem, pequena guerreira das águas, renasça a cada ciclo, renovando essa terra. Que seu amor transforme suas dores em sabedoria. Que seu desejo de liberdade seja uma inspiração para quem aqui habita, concluiu o velho, voltando para a noite original.
Mas com uma diferença. O jardim com as florezinhas lilás e roxas que cresceram diante dos olhos de Zoé permaneceu intacto, como se elas sempre tivessem existido por lá. Aline, após o processo, puxa o ar profundamente e cai em um sono profundo. O velho olha para Zoé. Seus olhos ainda estavam voltando ao normal, brilhavam como estrelinhas. Zoé apenas consegue dizer: "Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Obrigado." Com os olhos cheios d'água, afirma Zoé. Nunca se esqueça da luz, meu filho. Sua voz ainda parecia vir de todos os lados. Lembre-se da sabedoria contida na força do amor. Por mais difícil que seja a situação, é ela que deve nos guiar. Não caia, não se cegue e não se permita ser guiado pela raiva. Essa é a forma certa de lutar, Zoé. Não é a mais fácil, mas apenas a luz do amor pode transformar a terra. 10º capítulo, Água. No alto da colina, entre as árvores, Zoé e Amanda cavalgavam devagar para não fazer muito barulho. Abraçada em suas costas, Amanda admirava a paisagem bem ao fundo. Era possível ver a saída da fazenda, que se ligava a uma outra estrada de terra. Esta parecia levar a lugar nenhum, por sumir no horizonte sem fim. Amanda percebe a luz do farol de um carro indo em direção à saída da fazenda, e lembra de conversar com o Zoé sobre a ideia que sua irmã tivera. Pouco tempo depois, durante a conversa, em meio a várias ideias, percebe mais uma luz de carro surgindo no horizonte longínquo, mas dessa vez estava em sentido à fazenda. Parecendo uma estrela de tão longe que estava, a luz levou Amanda a, sem querer, pensar alto. Que noite movimentada! O que você disse? Pergunta Zoé, interrompido pela fala de Amanda no meio da sua explicação sobre o plano. Nada, amor. Pode continuar. Sentiu algo estranho, como um pressentimento ruim, mas preferiu não comentar com Zoé, que não havia percebido a luz. Algum tempo depois, chegaram ao pé da gameleira, que ficava no fundo do quintal. Após amarrarem o cavalo, entraram escondidos pela porta dos fundos da pequena casinha, aguardando na sala, e sentada na cadeira de balanço, bem magrinha, estava a Dona Benedita. Trajava um vestido amarelo com pequenas florezinhas brancas. Abrindo um sorriso reluzente, sinaliza para seu filho fechar a janela da sala por segurança. Finalmente, minha filha, colocando suas mãos no rosto da menina, veja como você se tornou uma mulher. Boa noite, Dona Benedita. Sempre quis te conhecer melhor. É uma honra poder estar com você essa noite, cumprimentou Amanda, retribuindo o sorriso encantador da senhora. Zoé foi à cozinha preparar um café para deixá-las à vontade. Fazia tempo que não sentia uma alegria genuína naquela casa. Após o falecimento de sua avó e o avanço das dores de sua mãe, a casa ficou com um clima melancólico, porém Dona Benedita nunca se deu por vencida. Fazia o que estava ao seu alcance para manter tudo em ordem. Ele permaneceu na cozinha até terminar o café. Ouvia, ao longe, vindas da sala, a conversa bem baixinha e risadas. Mas não prestava atenção na conversa porque estava sonhando acordado com o plano que Aline havia elaborado. Zoé voltou para a sala algum tempo depois e com o café pronto. Se deparou com uma cena que quase o fez chorar. Amanda estava passando um de seus olhos na perna de sua mãe. As duas estavam rindo e conversando em perfeita harmonia. Ele não prestou atenção em mais nada. Preferiu apenas guardar na memória aquele momento lindo. Se aproximando, ele se senta ao lado de Amanda depois de servi-las. Sentados no chão, Zoé pega na mão da sua amada e diz afoito: Mãe, vamos tirar a senhora daqui, com um olhar esperançoso. Sua mãe sorri e olha a inocência de um casal jovem e cheio de vida. Ambos tinham acabado de fazer 18 anos, e antes de responder, parecia vislumbrar sua juventude e os sonhos que teve nessa idade. Com sabedoria, não repreendeu seu filho, não queria matar a esperança que ele alimentava. Desde a partida de Perseu, nunca mais tinha visto seu filho feliz como naquele momento. Então diz: Me tirar daqui. Olhando para a imagem do preto velho de madeira na prateleira. Sabia, Amanda, que conhecia o pai de Zoé aqui na fazenda? Não, senhora. Pensei que vocês tinham vindo com os demais que chegaram depois da montagem da fábrica. Não, minha filha. Minha família estava aqui nessas terras bem antes da fazenda. Aqui é vila dos meus antepassados. Minha mãe, minha avó e a mãe da minha avó fundaram essa pequena vila que existe até hoje. A mãe de Zoé não quis repreendê-la, apenas compartilhar uma realidade. Sabia que a menina não tinha nada a ver com o que aconteceu.
Minha mãe me disse algo que a avó dela contava, que a gente vivia em paz aqui. Não tinha abundância, mas também não tinha fome. Aqui sempre proporcionou o suficiente. De um dia para o outro, apareceram uns homens armados proclamando a terra. Não tivemos alternativa. Interrompe Amanda. Me desculpe, dona Benedita. Me desculpe pelo que minha família fez. Envergonhada, olha para o chão. Dona Benedita inclina-se para a frente na cadeira de balanço e levanta o queixo da garota. Não há o que se desculpar. Queria apenas que você soubesse, porque você é a próxima geração dessa família e tenho certeza de que você trará dignidade a esse lugar. Como assim, mãe? Nós vamos sair daqui? Zoé interrompe irritado. Ela olha para ele e passa a mão na sua cabeça. Filho, pegue aquela imagem de madeira para mim, por favor. Apontando para o preto velho de madeira na prateleira, ao lado da vela que estava quase se acabando. Com ela em mãos, Dona Benedita parecia acariciá-la pela última vez. Ficou algum tempo em silêncio, de olhos fechados. E então ouviu o gotejar de uma fina chuva na telha de barro da casa. Como uma confirmação que esperava, respirou fundo e disse para Amanda: Tome, minha filha. Fique com esta imagem para você sempre se lembrar dessa noite. Você vai se tornar uma mulher forte. Obrigada, Dona Benedita. Muito obrigada mesmo. No coração de Amanda desperta uma admiração por aquela mulher, como se fizesse parte de sua família. Zoé, com um bico, olhava para sua mãe, chateado por achar que ela o havia descredibilizado. Dona Benedita finalmente concluiu, olhando para seu filho. Se eu tenho uma certeza nessa vida, Zoé, é que você vai me tirar daqui, meu filho. Por isso estou segurando as pontas, para ter força na hora certa. O velho e Zoé observavam toda a conversa. Zoé estava emocionado, visto que, no presente, sua mãe já havia falecido, de velhice e sem sofrimento. Sun Ce conseguiu dar uma vida digna para ela, Zoé. Orgulhe-se disso, disse o velho passando a mão em suas costas, e reconfirmou. Orgulhe-se disso. Eu não lembrava muito bem desse momento anterior à chegada do fazendeiro. Nossa mente é poderosa, Zoé. Quando se foca em apenas sentimentos ruins, eles ocupam toda a nossa memória, a envenenando e fazendo parecer que nunca tivemos alegria em nossa vida. A depressão tem um forte poder de esconder de nós mesmos as alegrias vividas, nossas virtudes e a luz que todos nós carregamos. O velho acende um cigarro de palha e conclui. Esse foi seu maior erro, meu filho. Você postergava em procurar ajuda para se libertar dessa amarra. Zoé ficava mais lúcido a cada memória revivida com o velho, e sabendo o desfecho dessa noite, pede: O senhor pode me mostrar como o Perseu chegou? Zoé não estava oscilando emocionalmente. Apenas queria saber, por outra perspectiva, o desfecho daquela noite, assim como o velho tinha feito até o momento. O velho olha para a porta de entrada da casinha da família de Zoé e, antes de seguir para fora, alerta. Sun Ce está indo bem, meu filho, mas vamos com calma. Fazendo um movimento retilíneo com o dedo indicador do coração de Zoé até sua cabeça. Ainda precisamos destravar algumas águas para, enfim, você se libertar desse peso. As águas dão a vida, sem dúvida. Mas quando se trata de sentimento, é melhor irmos com calma para Sun Ce não se afogar. Saíram da casa pela porta principal. Estava uma escuridão. Caía uma fina chuva, igual aquele fatídico dia no qual o fazendeiro pegou as crianças brincando atrás da fábrica. O velho, chacoalhando seu bastão perto de Zoé como se estivesse fazendo alguma proteção, diz após rodeá-lo. Então, essa é a noite das coincidências. O marco zero que definiu a forma que deste dia em diante Sun Ce levou o resto de sua vida. Zoé não respondeu, apenas aguardava tudo acontecer. Poucos instantes depois, o fazendeiro se aproximava da vila. Sua mulher estava no carro, abalada. Desgovernado, ele quase entra com o carro dentro da casa de Zoé. Aos urros, ele gritava seu nome e ordenava: Zoé, saia desse buraco! Agora! Dando 2 fortes tapas no capô do carro. Todos da vila abriram as portas e janelas das casas. Assustados, queriam entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, o fazendeiro amaldiçoava e desferia xingamentos a Zoé e sua família. Os homens e mulheres de todas as casas começaram a aparecer. Eram pessoas de diferentes idades e etnias. Para mostrar poder, o fazendeiro começou a ameaçar a todos ali presentes. A mãe de Amanda saiu do carro, pálida e muito abalada. Tateando a lataria para se manter em pé, suplicou por sua filha com o pouco de força que ainda lhe restava. Algumas pessoas próximas ao carro comentaram: É a professora?
Um homem inclina-se para tentar ver seu rosto. Nossa, ela está bem? Uma outra mulher, espantada com o que estava vendo, comenta com seu marido. Meu Deus, a professora precisa de ajuda. Um homem do outro lado esbraveja. Todos que estavam ali começaram a dar indícios de que iriam avançar em direção ao carro para tentar ajudar a professora. O fazendeiro, por sua vez, tomado pela fúria, busca rapidamente pelo carro algo com que pudesse mostrar sua força e intimidar os moradores da vila. Achou, embaixo do banco, uma chave de roda tipo biela. Empunhando-a, gritou: Afastem-se! Desferindo novamente um golpe no capô do carro, encarando os moradores e apontando a chave para alguns, como um sinal de alerta. Olhando ao redor, o fazendeiro percebe que dessa vez ele não estava acompanhado de seus seguranças. Dentro da casa, um pouco antes da súplica de sua mãe, Amanda já estava de pé. Ela e Zoé se olhavam, segurando o braço um do outro. Pelas pequenas frestas da janelinha de madeira fechada, a luz do farol era refletida em seus rostos. Nada foi dito naquele momento, mas pareciam se despedir com o olhar. Quando Amanda ouve a voz de sua mãe, sai correndo pela porta da casa. Ao se deparar com ela, corre para agarrá-la no exato momento em que o fazendeiro buscava em seu carro algo para intimidar os moradores. Antes de sair, Zoé olha para sua mãe, que, assustada com a situação, apenas sinaliza com a cabeça em sinal negativo, pedindo para seu filho não sair de casa. Ele olha para a porta aberta. A luz do farol projetava a sombra do fazendeiro e mostrava que ele empunhava uma ferramenta. Devido à distorção causada pela sombra, esta lembrava uma espada. Convicto, ele decide sair e caminha em direção à porta. Do lado de fora, seus olhos demoraram um pouco para se adaptarem ao clarão do farol. Zoé não sentiu medo, apenas encarava o fazendeiro, que apontava a chave em sua direção. Como da primeira vez que se confrontaram, a chuva caía sobre seu rosto. Naquele momento, tudo o que viveu passou diante dos seus olhos. Uma sombra surge de trás do carro sorrateiramente. Sem querer dialogar com Zoé, o fazendeiro levanta a mão esquerda que segurava a chave, fazendo a ferramenta reluzir iluminada pelo farol. Ameaça avançar em direção ao rapaz, que, por sua vez, se mantinha imóvel. A chuva começou a aumentar significativamente. Dando os primeiros passos em direção a Zoé, ainda com a ferramenta apontada para o alto, o fazendeiro, de repente, se sente impedido de avançar por uma força que imobiliza seu braço. Em questão de segundos, sente a chave ser removida de sua mão, sendo puxada para cima com muita facilidade. Frustrado e surpreso, ele arregala os olhos e leva a mão na altura da vista para confirmar que, de fato, fora desarmado. Enquanto olhava incrédulo para sua mão, tentando entender como alguém tivera coragem de o desafiar, uma outra mão enorme, vinda por trás dele, segura seu ombro esquerdo. Assustado, ele inclina para trás, fazendo cair seu chapéu. Uma vez desarmado, ele vira-se para olhar para cima, já que o homem era muito maior do que ele. Procurando enxergar quem teria tido a audácia de tal ato, o fazendeiro cerra os olhos na tentativa de identificar o homem para colocar sua cabeça a prêmio, mas este estava coberto pela sombra da noite, visto que o farol ainda não o iluminava. Isso dificultou a visão do fazendeiro, que não consegue reconhecer seu opositor. Boa noite, diz uma voz retumbante e grave. Um raio rasga o céu, clareando toda a vila. Imediatamente após, ouve-se um forte estrondo de trovão. Contornando o pequeno fazendeiro, o homem anda até se posicionar bem em frente a ele e de costas para Zoé. Ele era quase 2 vezes maior que o proprietário da fazenda. O fazendeiro, por sua vez, para conseguir enxergá-lo, precisou curvar-se para trás novamente, e assim que consegue olhar em seus olhos, o homem diz: Lembra de mim? Sua voz causou tanto pavor no fazendeiro que suas pernas bambearam brevemente, fazendo com que ele precisasse se apoiar no capô do seu carro. Abrindo um sorriso enorme, que parecia ser capaz de engolir o fazendeiro por inteiro, o homem apenas anda em sua direção, sem demonstrar intenção de agredi-lo. Assustado com a situação, o fazendeiro se põe de joelhos na tentativa de desviar de um soco que não aconteceu. Gargalhando, o homem diz: E agora? Abrindo os braços e deixando a luz do farol o revelar. O fazendeiro o reconhece. Perseu, o que suplicou a ajuda da mamãe, não é? De canto de olho, o fazendeiro avista uma pedra no chão. Em um ato desesperado, agarra a pedra para tentar se proteger. Você acha que está me assustando, moleque? Disse o fazendeiro, sentado com as pernas dobradas enquanto apontava com as mãos trêmulas a pedra na direção de Perseu. Na esperança de ser tão preciso quanto Davi contra Golias,
Só que com os valores invertidos, o fazendeiro mal percebia o ridículo da situação. Perseu e alguns moradores da vila gargalham, olhando a tentativa de ameaça do fazendeiro. Perseu anda vagarosamente em direção ao pequeno fazendeiro que, nitidamente apavorado, rasteja-se de costas para tentar se afastar dele. Rindo, pergunta: "Onde está pensando em ir? Você acha que vou agredi-lo? Como fez comigo quando era criança?" E, continuando a rir, ele mesmo responde: "Não vou me rebaixar ao seu nível. Você não me assusta mais, pequeno fazendeiro." Perseu vira-se para procurar por Zoé e tirá-lo dali. Paralisado, Zoé apenas conseguia observar seu amigo olhando o fazendeiro no chão. Do outro lado estava Amanda, abraçada com sua mãe, enquanto olhava fixamente para o fazendeiro. Não conseguia acreditar no desequilíbrio emocional de seu próprio pai. Zoé só conseguia sentir seus óculos embaçados pelo vapor que saía do seu rosto devido às gotas de chuva que escorriam pela sua testa. Dessa vez vai ser diferente, pensou Zoé. Toda a fúria, frustração e humilhação que ele passou a vida toda naquela fazenda emergiram como uma bomba relógio e explodiram. Zoé, de forma impulsiva, correu em direção ao fazendeiro. Perseu, por sua vez, agarra Zoé, tentando conter seu melhor amigo. "Zoé!" grita Perseu desesperadamente. "Não faça isso, meu irmão." Perseu tenta agarrá-lo de toda a maneira. Zoé era bem menor e mais fraco que Perseu, mas este não estava conseguindo conter seu amigo naquele momento. Precisou da ajuda de mais 2 homens da vila para segurá-lo. Zoé estava com uma força sobrenatural, alimentada por toda a dor que sentiu em todos esses anos. Urrando, ele conseguia empurrar facilmente os 3 homens que tentavam acalmá-lo. "Zoé, olha para mim, irmão. Olha para mim", implorava Perseu. "Não vale a pena, irmão. Não vale a pena." Perseu tentava conter Zoé, que, igual a uma fera, empurrava todos com muita facilidade. Zoé só parou de avançar ao ouvir a voz de sua mãe, que, com toda a força que ainda tinha, estava em pé, segurando no batente. "Meu filho, esse homem não vale sua vida. Não a jogue fora", suplicou sua mãe. O calor do seu corpo fazia evaporar a água da chuva. Perseu o segurava pela cabeça para tentar manter uma conexão visual com seu melhor amigo. Zoé ardia em fúria. Seus olhos estavam distantes. Mas Perseu não desistiu e começou a falar das coisas boas que viveram ali, tentando resgatá-lo do inferno emocional que se encontrava. O fazendeiro, por sua vez, aproveitando o momento de distração, levantou-se e ameaçou sair dali. Assim que começou a caminhar, viu-se cercado por homens e mulheres da vila. Tentou por alguns segundos ameaçá-los. "Eu vou colocar a cabeça de todos vocês a prêmio se não me deixarem sair daqui", falou gaguejando. Dessa vez, sua voz não soou mais tão forte e intimidadora. Todos os homens e mulheres da vila que acompanharam a cena entre Perseu e o fazendeiro haviam percebido finalmente que o fazendeiro não era tão ameaçador quanto pensavam. Assim, neste momento, apenas ficaram em silêncio enquanto o encaravam. Isso foi deixando o fazendeiro cada vez mais apavorado. Perseu, enquanto isso, ainda segurava Zoé apenas pelo rosto. "Irmão, vamos para casa?" diz Perseu com uma voz amigável, abrindo um sorriso. "Vamos", respondeu Zoé, ainda com um semblante sério, mas retomando o controle de si mesmo. Parecia não acreditar que seu melhor amigo estava lá, no momento em que mais precisou. "Bora, vamos pegar sua mãe", dando um tapinha em sua bochecha. Após certificar-se de que seu melhor amigo estava sob controle de si próprio, Perseu vira-se para seu entorno, e como um exímio comunicador, começa a contar para as pessoas presentes a realidade do mundo lá fora, motivando-as a irem em busca de uma vida mais digna. "Irmãos, não consigo tirá-los daqui hoje, mas deixei na casa da Renata tudo o que vocês precisam saber para conseguirem sair daqui com segurança." Perseu falava andando e gesticulando com as mãos. Sua voz parecia alcançar todos ali presentes, mesmo com o barulho da chuva. Os moradores da vila começaram a se olhar e logo ficaram motivados com os relatos. O discurso de Perseu parecia encantar a todos, e o pequeno fazendeiro notou que as pessoas ali passaram a ignorar sua presença. Aproveitando o momento, ele tentou passar no meio delas, que pareciam formar um labirinto até seu carro. Zoé, percebendo a movimentação do fazendeiro, toma a frente e vai em direção a Amanda, com a intenção de tirá-la dali. Enquanto Perseu ainda discursava, levando conhecimento aos moradores entre as vielas das casas, surge Gutenberg esbaforido. Filho, temos que ir!" Interrompe a fala para tomar um pouco de ar. "Tem 3 viaturas da polícia entrando na fazenda", exclamava. "Eles não fizeram nada de errado."
Mas, por saberem que o fazendeiro tinha muito dinheiro e influência na região, acharam que ele poderia fazer algo para prejudicá-los. Próximo ao carro, o fazendeiro começou a rir e exclamou: E agora? Eu vou acabar com a vida de vocês, pensando que a polícia foi chamada pelos seus seguranças para protegê-lo. Perseu pede ajuda ao padrasto para carregar a mãe de Zoé, enquanto olha para todos ali presentes. Teria algo mais que eu pudesse fazer por vocês, irmãos? Disse com um tom de preocupação em deixá-los sozinhos. Vá em paz, Perseu, seja lá qual for o fim dessa história. Vamos nos manter unidos e começaremos a nos organizar amanhã pela manhã, afirmou Renata. Perseu assente com a cabeça e procura focar em tirar a família do seu amigo dali. Vamos, Zoé, exclamou Gutenberg com sua mãe nos braços. Zoé chega junto de Amanda, que ainda estava abraçada com sua mãe. Amor, vamos embora, estendendo a mão para ajudá-la. Amanda, vermelha, responde. Não dá. Chorando, mal conseguia falar. Zoé, pensando que a recusa de Amanda era por conta da mãe, grita para Perseu ajudá-la a carregá-la. Você não viu que você destruiu minha família? Falava o fazendeiro tentando entrar no carro. Zoé respira fundo e ignora o homem, já descredibilizado. Amor, vamos. Zoé tenta mais uma vez. Amanda. Zoé olhava para ela tentando entender. A luz de um giroflex surgiu no começo da vila, pintando as casinhas de vermelho e azul. Zoé, não dá. Vá com Perseu. Por favor, implorou Amanda e continuou. Ninguém vai me tirar daqui hoje. Ninguém. Desesperada, chorava. Perseu, percebendo que não havia mais tempo, tomou Zoé pelo braço e correu com ele, entrando no meio das vielas. Zoé tem como última visão a imagem de sua amada abraçada com sua mãe. O fazendeiro, por sua vez, apontava desesperadamente para a direção que ele e Perseu seguiram, ainda pensando que eles estavam ali para protegê-lo. Impressionante como o conhecimento liberta, refletiu o velho. A opressão do fazendeiro através do medo foi exposta e facilmente revertida, mostrando a todos o quão pobre em espírito eram suas atitudes. Zoé se manteve-se em silêncio, sem expressar nenhuma emoção. Apenas observava Amanda abraçada com sua mãe. O senhor balança o cajado enquanto caminha até mais próximo de Zoé. Segurando no seu antebraço, conclui. Essa noite, Sun Ce passou por diversas emoções, não? Dando uma balançada no braço de Zoé para ver se ele reagia. Meu filho, consigo enxergar o misto de sentimentos que Sun Ce experimentou essa noite. Do amor que sentiu ao ver Dona Benedita e Amanda juntas até a raiva, que aí dentro, por muito tempo, morou por conta do ocorrido com a família de Perseu, e também a frustração pela falha no plano de fugir com Amanda. Mas dê a si mesmo um tempo para digerir tudo isso. Não permita que isso volte para dentro de Sun Ce e se esconda novamente, pediu carinhosamente o Senhor. Décimo primeiro capítulo, Água. O velho observava Zoé com o canto do olho. Analisava se aquela explosão de sentimentos que tivera no passado emergiria novamente, mas, para sua surpresa, ele se manteve calmo. Pelo visto, Zoé tinha conseguido aplicar as lições que o bom senhor lhe dera. Então foi assim. Finalmente confirmou Zoé, depois de um tempo em silêncio. Ela não foi comigo porque sabia que sua irmã não estava bem. Como pude ser tão burro e egoísta? Indagava a si mesmo. Na verdade, não lembrei da Aline, concluiu envergonhado, e continuou. Como pude ter medo de enfrentar este homem patético, por quem sempre me senti paralisado? Hoje, Sun Ce já tem mais conhecimento e compreensão, meu filho. Mas não podemos dizer o mesmo do seu passado. Antes, essa propriedade era tudo o que Sun Ce conhecia, e o fazendeiro fazia isso com todos, isolando-os do mundo, justamente para conseguir governar, usando como ferramenta o medo e a falta de conhecimento. Foi por este motivo que afirmei que o conhecimento liberta. Enquanto a história se desenrolava entre o fazendeiro e Perseu, o Zoé do futuro apenas observava Amanda e sua mãe. Não prestava atenção em mais nada, assim que Amanda a abraçou, sua mãe, fraquinha, passou a mão em seu rosto e disse: Ela está muito mal, minha filha. Seu pai passou de todos os limites. Fala Dona Roberta, inconformada com tamanha maldade. Do que a senhora está falando, mamãe? Ele te machucou? Dessa vez ele foi longe demais. Levantou a cabeça para olhar para seu pai, que nesse momento apontava a ferramenta para Zoé em frente à casa. Rapidamente, olha novamente para sua mãe.
Eu vou tirar a senhora daqui, mãe. O Zoé vai conseguir. Assim que acabar tudo isso, buscamos a Aline. Não vai passar de hoje. Voltando a olhar para ele na porta. Sua mãe segurou seu rosto, forçando Amanda a olhar para ela. Eu senti, Amanda. Sua irmã precisa de ajuda. Confirma sua mãe, profundamente triste por não conseguir ajudá-la naquele momento. Não podemos deixá-la aqui, filha. Não podemos. Não com ele, suplicou. Uma força de espírito toma Amanda, que consegue assimilar o que, provavelmente, teria acontecido. Ela precisava estar bem para cuidar de sua mãe e de sua irmã naquele momento. Era tudo o que importava. Mãe, nós vamos embora daqui, mas quando esse dia chegar, nós vamos todas juntas, segurando no rosto da sua mãe e a olhando nos olhos. Essa mudança vai começar hoje. Não vou deixá-la mais com meu pai, não vou. Com determinação, conclui. O velho se aproxima de Zoé e diz: Não coloque tanto peso em suas costas novamente. Passando a mão em seu ombro, continua. Sun-se era menino. Tinha apenas 18 anos quando tudo isso aconteceu. Temos que colocar o devido peso e medida nas situações. Nessa idade, as emoções estão à flor da pele, tentando confortá-lo. Passei minha vida sem entender o porquê de ter deixado ela lá. A culpa me consumia diariamente. Depois de tanta dor, senti raiva. Envergonhado, percebeu. Com raiva, preferi pensar que ela havia me rejeitado naquele momento. Mas a verdade é que eu não pensei no todo. Eu só pensei em mim e nela. Ela nunca abandonaria sua irmã e sua mãe. Como não enxerguei isso, meu velho? Estou orgulhoso de Sun-se. Conseguimos tirar mais uma pedrinha entrelaçada em suas raízes. O senhor o abraçou e continuou. Mas acho que, por hora, já foi o suficiente. Vamos voltar. Sun-se precisa de um tempo para refletir. O velho começou a balançar o cajado para tirá-lo da lembrança, mas Zoé levanta a mão, sinalizando para ele parar. Meu velho, me deixe ficar mais um pouco. Quero ver o desfecho dessa história. Pediu Zoé, calmamente. O velho franziu a testa pensando, coçou sua barba e depois de um tempo concordou com Zoé. Colocando a mão em sua cabeça, revelou como tudo aconteceu a partir dali. Os policiais, quando chegaram na vila, procuravam pelo fazendeiro. Este, por sua vez, demorou para perceber o que estava acontecendo. Indignado com a fuga de Zoé, ainda se mantinha falando atrocidades para todos ali. Os policiais ordenam que ele os acompanhe até a Casa Branca e Verde. A chuva cessara. O fazendeiro só se deu conta do que fizera quando viu Aline sentada na varanda da casa, sendo cuidada por uma curandeira da vila que Edom havia chamado antes de sair. Ela enfaixava sua cabeça. As outras duas viaturas aguardavam o fazendeiro chegar. Meu velho, o senhor não tinha curado a Aline? Indaga Zoé, não entendendo o que aconteceu. Eu curei outro tipo de ferida, Zoé, a mesma que estou tentando curar em Sun-se. Falava o velho, observando o fazendeiro se aproximar de Aline. Passando pelo cercadinho, o fazendeiro tentou se aproximar de sua filha. Os outros dois policiais, que estavam aguardando sua chegada, impediram sua passagem. Já Amanda e Roberta desceram da viatura que vinha da vila. Amanda dispara para ver sua irmã. Parado no jardim, o fazendeiro teve as atrocidades dos seus atos reveladas bem diante de seus olhos. A lucidez abrasou sua alma e, depois de tudo o que passou na vila, sentiu pela primeira vez o remorso. Ele, parado entre as flores lilás e roxas, sente algo que não sabia interpretar. Uma única gota de lágrima sai de seus olhos, mesmo ele se esforçando para contê-la. O fazendeiro sente medo ao perceber que pode perder sua família. Como um castelo de cartas, sua fazenda também está prestes a desmoronar. Ele tenta avançar mais uma vez, mas um dos policiais coloca as mãos em seu peito, novamente impedindo que siga. Filha, é a única coisa que consegue dizer. Olha o que você fez, pai. Como você... Amanda é interrompida por um gesto de mão de Aline. Deixem-no passar, pede Aline. As meninas, pela primeira vez, não sentiram mais medo da sua presença. O fazendeiro não sabia como agir. Ele apenas passa pelos policiais e se aproxima para olhar mais de perto sua filha. Talvez essa tenha sido a demonstração mais próxima de preocupação ou zelo que já tivera pelas meninas. Aline, por sua vez, apenas o encarava, mas, ao ver os olhos marejados do seu pai, entende muita coisa. Ela não o revidou com ofensas ou tentou discutir com ele, e isso, para seu pai, doeu muito mais do que qualquer ofensa ou discussão que, com razão, ela poderia fazer naquele momento. Pela primeira vez, ele se sente arrependido. Após olhar em silêncio por alguns segundos, sem saber o que dizer,
O policial informa que, devido ao ocorrido, ele deve seguir para a delegacia para depor sobre o que acontecera naquela noite. Antes de partir, o fazendeiro, já dentro da viatura, observa sua mulher e suas filhas abraçadas, cuidando uma da outra, coisa que ele nunca fez com elas. Uma tristeza se abate sobre seu peito. Nenhum dinheiro no mundo poderia retirá-la. O senhor acha mesmo que, depois de tudo o que ele fez, ele vai tomar consciência só porque se arrependeu? Indaga Zoé, sem raiva, mas apenas curioso por não acreditar nessa possibilidade. Entenda algo, meu filho. O arrependimento não anula o que Sun Ce fez. Encarando Zoé e percebendo que ele ainda não estava entendendo. Então, para ser mais claro, preferiu usar uma metáfora. Imagina que nossa vida é como uma tábua de madeira, lisa e muito formosa. Cada erro que cometemos, pregamos um prego nela. Quando nos arrependemos de algo, o prego é removido. Mas perceba que o furo feito pelo prego nunca sumirá. Essa é a forma de lembrarmos do porquê que certas atitudes não compensam. As consequências ficam. Sun Ce pode se arrepender de tudo o que fez. Se for de coração, os pregos serão removidos, mas as lições aprendidas das consequências sofridas por esses atos sempre estarão lá, como um alerta para lembrá-lo deles. Infelizmente, se esse arrependimento não for o suficiente para mudá-lo, outros pregos serão utilizados e novas consequências virão. Não vejo ele se arrependendo do que fez com todos da vila, reflete Zoé. Este homem ainda vai demorar muito tempo para perceber e tomar consciência de tudo o que fez, Zoé. O fato de estar arrependido não o tornou uma pessoa melhor e nem pior, é o que estou tentando dizer. Esse é um pequeno passo de uma longa estrada. Cabe a nós, apenas, torcer para que siga por esse caminho. Colocando as mãos em seus ombros, conclui: enquanto há vida, Zoé, há esperança. Como disse, há formas certas de lutar pela vida. Lembre-se sempre disso. Zoé entende o que o bom senhor tentava ensiná-lo naquele momento e percebe que, de fato, sempre que consegue não se prender a sentimentos negativos, compreende melhor as coisas à sua volta e sente-se mais leve. Sun Ce merece ver um pouco mais. Lembra quando eu disse que o amor é capaz de transformar qualquer ambiente? Questionou o senhor. Ele apenas balança a cabeça em sinal de positivo. E agora vou lhe revelar a verdadeira luz, que só o amor pode proporcionar. Colocando novamente as mãos na cabeça do Zoé, o senhor revela. Após a partida de Zoé com Perseu, os funcionários da fazenda, que eram a maioria das pessoas que moravam na propriedade, começaram a fazer expedições e, aos poucos, foram conhecendo o verdadeiro mundo que os cercava. Passaram então a abdicar de produzirem nas condições impostas anteriormente pelo fazendeiro. Este, por sua vez, depois de tudo o que ocorreu, entrou em um profundo silêncio. Ele nunca se desculpou, de fato, com sua família ou com os demais que habitavam a região. Sem força de trabalho, se viu desmotivado para tocar a fábrica. Passou então a se recolher em sua casa, enquanto observava sua mulher e filhas explorarem o mundo. Ele nunca mais teve coragem de levantar a voz para elas, e em comum acordo, por vontade de Dona Roberta e Amanda, mãe e filha assumiram a fazenda. Já a Aline buscou sua felicidade em terras bem distantes dali. 18 anos depois, o fazendeiro já havia falecido devido à idade. Aline morava em outro país e havia constituído uma linda família. Por diversas vezes, ela visitara a fazenda para se reencontrar e contar tudo o que descobrira em suas viagens pelo mundo. Amanda estava com 36 anos e contribuía na gestão da fazenda. Juntamente com Dona Roberta, fez crescer significativamente a produção e a qualidade dos produtos ofertados, demonstrando grande competência e perspicácia. O sucesso da nova gestão foi tão grande que a fazenda estava prestes a ser comprada por uma grande companhia estrangeira, apresentada pela Aline. Muita coisa havia mudado. A vila quadruplicou de tamanho e população, não parava de crescer. Durante os anos, foi reconstruída pela família de Amanda e desanexada da fazenda. As casas foram devolvidas para os próprios moradores, que puderam então ter um líder de sua escolha. Além disso, foi conectada às cidades da região por novas estradas e estava a poucos passos de se tornar um município. A pequena escolinha, criada por Dona Roberta, virou um grande colégio. Com muitos professores e com todas as disciplinas, educavam as crianças da região. Com a população livre e desobrigada de trabalhar na fazenda, pequenos comércios foram criados, além de um hospital e de demais serviços públicos. A casa de Zoé foi demolida. No lugar, construíram uma pracinha bem pequena, com um lindo jardim
e apenas um banco. Amanda fez um totem de concreto bem no meio do pequeno terreno e em cima, dentro de uma redoma de vidro, colocou a imagem do preto velho em madeira. Ela também desbravou o mundo. Tudo o que aprendeu, trouxe em forma de conhecimento e aplicou na fazenda e na vila. Constituiu uma linda família. Deu à luz a 3 crianças, Silmara, Ana e Vinícius. Seu casamento acabou há poucos meses, mas sem discórdias ou brigas exacerbadas. Depois do que viveu, nunca mais permitiu que nenhum homem levantasse o tom de voz para ela ou para qualquer pessoa de sua família. Aconteceu apenas o encerramento de um ciclo amoroso, em comum acordo. Por ter um laço eterno com o ex-companheiro, mantém um contato constante para a criação das crianças, de forma harmoniosa e saudável, Amanda tornou-se uma mulher forte, determinada e, acima de tudo, amorosa com sua família. Ao abrir os olhos, Zoé se vê ao lado do velho e sentado na pracinha, onde antes era sua casa. Fascinante como a vida se desenrola quando se tem amor por ela, comentou o velho. Queria ter enxergado isso antes, lamenta Zoé. Sunsê viveu o que tinha para viver, nada mais além disso, Zoé. O senhor é ele, não é? Apontando para a imagem de madeira. O velho gargalha e, com um enorme sorriso, diz: Eu sou o que for preciso ser, mas ganhei uma digina. Mesmo sem saber o que é digina, Zoé responde, lembrando de sua avó. Joaquim, pai Joaquim, completa o velho. Zoé o abraça em sinal de respeito e gratidão. 2 crianças entram na pracinha brincando com espadinhas de plástico. O preto velho abre um enorme sorriso e as abençoa, mesmo elas não os enxergando. A vida precisa ser celebrada, Zoé. Olha ali, apontando para o final da rua, onde tinham pessoas dançando ao som de um samba ao vivo. Aqui se transformou em um lugar lindo, refletiu Zoé. Sim, e Sunsê fez parte disso, não se esqueça. Será que, se algo tivesse acontecido diferente, as coisas estariam assim? Indaga a si mesmo. Isso nunca saberemos. O que nos resta, Zoé, é agradecer a Deus por poder presenciar exatamente isso. Abrindo os braços como se quisesse abraçar todos ali, continuou. Sunsê foi muito bem até aqui, mas precisamos seguir. Ainda tem mais uma pedrinha, mas essa está bem mais fácil de remover. Sunsê já tem as ferramentas necessárias. 12º capítulo, Água. O bosque ainda estava dominado pela neblina. As luzes vermelhas e azuis ainda piscavam na direção da escada de concreto. Zoé e pai Joaquim estavam novamente sentados na praça. Pareciam ter despertado de um profundo sonho. Zoé repara que pai Joaquim empunhava seu cajado e questiona. Estamos em outra lembrança? Confuso, indaga. Não, Zoé, estamos no presente. Eu disse a Sunsê que ia te ajudar a encontrar o amor. Muito bem, sua história não terminou no dia da fuga. Mas triste fico em ver que 18 anos se passaram e Sunsê carregou toda essa dor. E hoje, em seu novo encontro com Amanda, pai Joaquim não termina a frase. Apenas olha para cima, buscando uma resposta. Mas depois de um tempo refletindo, continua. Vamos tirar essa última pedrinha de Sunsê, meu filho. Mas diferente de ir ao seu passado, mostre o que enxerga da sua vida até este momento. Pede, amorosamente, o preto velho. Sem precisar viajar pelas memórias, Zoé, sentindo-se anestesiado, parecia apenas projetá-las na neblina. E, como em uma peça teatral da sua vida, criou formas e personagens que interagiam conforme se lembrava enquanto o preto velho assistia. Zoé, dentro do carro na estrada, via as luzes da fazenda se distanciarem. Parecia que tinha deixado uma parte de si naquele lugar. Sua mãe glorificava Deus, em cantigas e orações. Perseu parecia ter voltado aos seus 14 anos e não parava de falar como tudo acontecera, e sobre o que vivera nesses 4 anos em que estiveram afastados um do outro. Tudo vai ser diferente daqui para frente, Zoé, afirmava Perseu. Viajaram por vários dias com a família de Perseu. Aos poucos, Zoé foi se animando, mas aquela frustração, misturada com uma rejeição e somada a um senso de perda, nunca saiu de dentro dele. Como ensinou o pai Joaquim, os sentimentos ruins e pensamentos negativos, se não são devidamente tratados, têm o poder de mascarar nossas lembranças felizes, conseguindo subjugá-las de forma a escondê-las de nós mesmos, alocando-as em uma profunda camada do nosso ser. Assim como Perseu parecia estar saindo da caverna de Platão, onde percebeu que a realidade que vivia,
não condizia com a enorme diversidade e oportunidades que o mundo lá fora proporcionava. A grande quantidade de informação, absorvida de forma tão rápida, fez o sentimento mal resolvido dentro de si ficar em uma caixinha bem escondida. Por estar vivendo novas experiências, emoções e descobertas, sentia-se na obrigação de estar feliz. Diferente de Amanda, que viveu todos os lutos, inclusive o luto da partida de Zoé, transformou suas dores em sabedoria, usando-a como ferramenta para novas oportunidades de prosperar em vida. Guardou dentro de si apenas os momentos felizes que viveu ao lado de Zoé. Isso dava-lhe forças para transformar aquele lugar. A nova condição de vida de Zoé era simples, mas muito próspera. Era formada por sua mãe, Benedita, Perseu, Gutenberg e Dona Ofélia. Moraram juntos por muitos anos para se sustentarem. Voltar à fazenda nesses anos iniciais era um gasto que não lhe caberia naquele momento. Zoé caiu nos estudos para tentar recuperar todo o tempo perdido. Dedicado, passava horas em cima de livros. Por não conseguir compreender aquele sentimento depressivo, esforçava-se ainda mais. Aprendera com sua avó que cabeça vazia é oficina do diabo. Em sua vida pessoal, inevitavelmente, viveu novas experiências com outras mulheres, mas nunca conseguiu se aprofundar o suficiente a ponto de se apaixonar ou se permitir a isso. As águas profundas de nossas emoções atuam de forma sutil, quase imperceptível, mas são agentes poderosas que moldam a forma como nos relacionamos e interagimos com o mundo à nossa volta. Mais alguns anos se passaram. Perseu, apaixonado por tecnologia, dedicou seu tempo para desenvolver algo com seu padrasto que facilitasse o trabalho dos caminhoneiros. Juntos, abriram a empresa cuja estruturação teve significativa colaboração de Zoé. Através de seu trabalho, Zoé conquistou um novo patamar social, adquiriu patrimônios e conseguiu crescer financeiramente. Zoé se entregou de corpo e alma ao trabalho. Nada o fazia parar até conseguir resolver os problemas da firma. Por terem se passado 18 anos, ele não cogitava mais a possibilidade de ir visitar a fazenda e rever Amanda, apesar de já estar com condições financeiras para isso. Até que, um mês antes do encontro, Zoé, me dá licença? Uma colaboradora batia em sua porta do escritório. Claro, entre, fique à vontade, sempre muito sorridente. Ficamos sabendo que nosso cliente irá fazer a compra de uma grande fazenda que é em outro estado, bem longe daqui. Bem mesmo. Ela mostra um relatório do local com fotos e informações. Zoé fica quieto, analisando os documentos e ela prossegue. Ele nos solicitou um estudo de implementação do nosso sistema para criar as novas rotas da logística de importação e... Zoé, com a mão, a interrompe. Obrigado. Muito obrigado. Deixa comigo. Eu vou ver com o Perseu. Ele se levanta basicamente correndo da mesa, deixando a mulher sozinha em sua sala, sem saber o que fazer. Perseu estava em sua sala, no meio de uma reunião, quando Zoé apareceu esbaforido e, tal qual uma criança, invadiu a sala. Solicitando que todos saíssem dali, encerrou a reunião. Perseu gargalhava com a reação do seu melhor amigo, porque sabia que, para tanto, algo muito grande acontecera. Depois de explicar tudo para seu fiel confidente, ele reflete. Impressionante como a vida brinca com a gente, não é? Completou Perseu, e continuou. Então, só te resta ligar, levantando-se e indo em direção ao telefone de sua mesa de trabalho. Ligar? Como assim? Zoé o questiona espantado. Aqui, zaolho, mostrando que no final do relatório estava o telefone da fazenda. Perseu, como sempre à frente, digita o telefone e espera confirmar a chamada. Assim que alguém atende, ele, com o telefone em mãos, o entrega para Zoé, que demorou apenas poucos segundos para pegá-lo, mas teve a sensação de que fora uma eternidade. Quem atendeu foi um funcionário da fazenda. Zoé, muito nervoso, quase não conseguia dizer o que queria falar com Amanda. Mas, de todas as respostas que esperava ouvir, uma que jamais teria passado por sua cabeça foi a que escutou. A doutora Amanda saiu. Posso pedir para ela retornar. Zoé, certo? Confirmando seu nome e anotando. Ela não deve demorar muito não, viu? Foi buscar os filhos na escola e logo deve estar por aqui. Após ouvir isso, ele ficou mudo. Perseu, percebendo a mudança de feição do amigo, rapidamente aperta o botão de desligar. Nem Zoé conseguia descrever o que sentia, apenas um aperto no peito, uma sensação de ansiedade misturada com frustração. Tudo se misturou e confundiu sua mente. Aquela pequena caixinha, há muito tempo escondida, agora emergia como um vulcão.
Após explicar o que disse o homem a Perseu, este o alertou. Pelo amor de Deus, Zoé, você esperava o quê? Que a vida da menina parasse no tempo esperando você voltar? Disse de uma forma dura, mas tentando apenas mostrar uma simples e pura realidade. Eu, eu não sei, Perseu. Confuso, responde. Olha, irmão, converse com ela. Descubra como ela está, como é sua família. Eu tenho certeza de que, independentemente de ela estar com alguém ou não, vocês têm muito o que conversar. Família? Indaga Zoé. Perseu estava sentado em sua frente com os cotovelos no joelho, tentando manter o máximo de contato visual com ele. Ele sentia tanto amor por Zoé que só sairia dali com a certeza de que ele estava minimamente bem. Mas a questão é que, dessa vez, Perseu não conseguiria ajudar seu amigo. Até porque nem mesmo ele conseguia entender o porquê de seus sentimentos. Tentando levantar o clima, Perseu brinca. Olha, se você não falar com ela, eu falo, hein? Ele se mantém em silêncio. Algumas conversas monossilábicas depois, o telefone da mesa de Perseu toca. Ambos se olharam e pensaram na mesma coisa. O prefixo que apareceu na Bina confirmou. Ela conseguiu o número da mesa do Perseu, visto que ninguém ligava diretamente para ele. Vamos, Zoé, você consegue, afirma Perseu. Atenda, Perseu, disse com uma voz fria. Eu não tenho nada a dizer agora, mas tenho certeza de que você quer saber como as meninas estão. Zoé ainda estava tentando processar tudo. Você tem certeza? Se quiser, eu não atendo. Estou aqui por você, Zoé. Tive uma ideia. Vamos fazer isso juntos, combinado? Insiste Perseu. Zoé nega com a cabeça. Levanta-se e ele mesmo atende o telefone. Pare neste momento, Zoé, pediu o pai Joaquim colocando a mão em seus ombros. A neblina que projetava o que ele estava pensando vai dissipando aos poucos. Suncê já passou por todo esse processo. Não vejo a necessidade de reviver o momento da discussão. O que importa agora é o que Suncê aprendeu com isso, afirma pai Joaquim. Mas só consegui graças ao Senhor, responde Zoé, parecendo querer sua aprovação. Eu nada fiz além de acompanhar Suncê na sua própria vida e mostrar a verdade. Tudo o que Suncê fez, inevitavelmente, resulta nesse exato momento de agora. O preto velho aponta para o chão e bate seu cajado, fazendo as sementinhas chocalharem. E continua. Exatamente nesse banco, esperando por Amanda, colocando sua mão no queixo de Zoé para ele não baixá-lo dessa vez. Mas diferente de como te encontrei anteriormente, com vergonha de si, com um sentimento de culpa que gerava uma sensação de dívida eterna, confuso e com uma raiva escondida. Suncê conseguiria falar agora o que precisava ser dito a ela. Zoé vira-se um pouco para a direita no banco, para tentar ficar frente a frente com o preto velho, olhando em seus olhos e percebendo cada momento que vivenciaram até ali, acena com a cabeça em sinal de positivo. Antes de responder, ajusta seus óculos. A neblina atrás do velho ainda continuava mudando de cor, como um giroflex, fazendo sua roupa brilhar conforme mudava do vermelho para o azul. Respirando fundo, diz: Eu percebi que todo esse tempo carreguei dentro de mim a culpa por achar que não fui capaz de retirá-la dali. Senti que falhei, e, devido a esse sentimento, senti raiva de mim, do que julguei minha covardia e também por achar que fui rejeitado. Passei o resto dos meus dias lutando comigo mesmo, pensando na minha falta de coragem. Guardei dentro de mim um peso, e ao invés de tentar me curar, preferi usá-lo como válvula de escape para não olhar para mim, permanecendo na dor e me isolando afetivamente, porque era muito mais fácil me culpar por pensar ter sido covarde, do que resolver isso dentro de mim, enfrentando minhas sombras. Pausou brevemente e, coçando sua barba, retomou sua reflexão, sem perceber que começou a falar como se, de fato, estivesse falando para ela. Mas no dia em que finalmente escutei sua voz, que por anos ecoava nos meus sonhos, e iniciamos a conversa, descobrir tudo que você e sua família passaram naquela noite, foi tão doloroso que, inconscientemente, preferi atribuir tudo a mim novamente, ao invés de entender a sua dor e tudo o que você teve que passar naquele momento. Percebo meu egoísmo. Ele pausa um momento por sentir o peso das palavras que saíram de dentro de si, e conclui. Mas o mais triste disso, Amanda, é que eu me frustrei ao perceber que você seguiu sua vida da forma mais linda, e caí do cavalo ao ver que, na verdade, eu não iria salvar ninguém, porque nem eu mesmo escolhi me salvar. Uma lágrima muito quente escorreu de seus olhos, mas com uma diferença das anteriores, ela não carregava tristeza.
Ela carregava verdadeiramente a liberdade, caindo em direção ao chão e se solidificando e quebrando ao atingir o chão. Queria pedir minhas sinceras desculpas por discutir com você pelas escolhas que você fez. Hoje vejo que, se tivesse lutado da forma correta com minhas frustrações, com certeza nosso primeiro encontro, depois de 18 anos, não começaria assim. Eu só precisava de um tempo para perceber o quanto a vida nos retribuiu por tudo que passamos juntos. Pai Joaquim abre um lindo sorriso ao final do discurso honesto de Zoé. Batendo o cajado com força no chão, suga toda a neblina que estava no parque para dentro das sementinhas amarradas no cordão velho. A luz do sol laureou as árvores, as flores e todo o espaço que ocupavam. As vívidas e formidáveis cores das plantas radiavam novamente o espaço, como o acender de uma luz em um quarto escuro. Zoé fecha os olhos levemente para se adaptar à claridade. O parque está repleto de crianças brincando, pessoas andando de bicicleta, casais sentados fazendo piquenique. Para seus ouvidos, os sons que permeavam o ambiente pareciam tão belos e sincronizados como as harmonias de uma ópera. Após alguns segundos observando o ambiente, Zoé, ao voltar o olhar para o preto velho, percebe que bem atrás dele, no banco ao lado, estava Amanda. Ela lia tranquilamente um livro enquanto o aguardava. Ele, por sua vez, se levanta rapidamente. Não sentia mais dores. Encantado, admira Amanda, percebendo que ela está exatamente como imaginava nas noites que passava acordado antes desse encontro. Seus cabelos continuavam compridos e dourados. Seus olhos pareciam pedras de âmbar. O tempo pareceu não mudá-la em nada. Zoé se aproximou aos poucos. A luz do sol fazia seu cabelo brilhar como ouro. Antes de chegar perto o suficiente, todos que ali estavam ouviram, ao fundo, o alerta de uma ambulância que pedia passagem para os carros na avenida em frente ao parque. Enquanto ela tentava passar entre os carros, as luzes vermelhas e azuis do giroflex refletiam nas folhas das árvores da entrada principal. O som da sirene alertou a todos que ali estavam, os fazendo olhar para a entrada. Amanda fechou o livro e se inclinou um pouco para a frente. Esticando o pescoço, tentou ver o que acontecia. Zoé coloca levemente sua mão em seu ombro. Amanda se arrepia e diz involuntariamente: Zoé? Sentiu algo em seu coração que não conseguia descrever. Ajeitando-se, se prepara para ir até a escada ver o que estava acontecendo. No mesmo momento, um casal de jovens subiu as escadas correndo para anunciar que um homem tinha sido atropelado minutos antes. Zoé ameaça segui-la, mas pai Joaquim o segura pelo ombro. Sunsei está pronto? Cheguei a desconfiar, mas ainda tinha esperanças. Não sei ao certo, meu velho, se estou pronto. Começando a entender por que viveu tudo aquilo ao lado de pai Joaquim. Com alguns tapas nas costas de Zoé, pai Joaquim o autoriza a seguir em frente. Ele, rapidamente, desce os 2 lances de escadas e vê a ambulância entrar na contramão, sentido a outra esquina. 4 minutos antes, ele não se importava com o chiado que vinha dos seus pulmões. No percurso, relembrou como andar de forma maestral, e como se estivesse em um cavalo imponente, corria reto. Nada ficaria em seu caminho. No horizonte já era possível avistar o verde reluzente das copas das árvores do parque logo à frente. Seu olho ardia devido ao suor. Sentiu o fraquejar dos joelhos, mas, determinado em não perder o ritmo, inclinou-se e se levantou do assento. Eram os últimos 2 cruzamentos. A escada de concreto que dava acesso ao parque estava a poucos metros. Quando faltavam apenas as 2 últimas encruzilhadas, Zoé, sem perceber que o farol estava aberto, atravessou apressadamente uma delas e foi atropelado por um ônibus que estava cruzando a avenida naquele mesmo momento. Arremessado ao chão, apenas conseguiu ouvir um grito. Caído no chão e olhando para o céu, viu o voar dos pássaros que vinham no sentido do parque. Sentiu uma forte pressão na coluna e já não percebeu mais suas pernas. Sua visão começou a ficar turva e, aos poucos, não conseguiu ver e ouvir mais nada ao seu redor.